Olá! Hoje nós vamos ver a alteração no que diz respeito à comercialização da produção rural de pessoa física. Recentemente nós tivemos publicado a Lei 13.606 de 2018, que ela altera a Lei 8.212 de 91, lá no artigo 25, inciso 1º, no que diz respeito à arrecadação de comercialização de produção rural. Lá no inciso 1º, a legislação previa uma alíquota de 2% de previdência social. Agora, com a alteração da legislação, ela passou para 1,2%. No entanto, permanece o 0,1% de acidente de trabalho, que é o nosso RAT, e permanece o 0,2% de Senar, que diz respeito a outras entidades terceiros. Dessa forma, nós temos que fazer uma declaração de forma diferenciada agora com a nossa CEFIP. Por quê? Porque a CEFIP não está preparada para recepcionar essas informações que sofreram alteração pela legislação. Então eu vou passar com vocês nos slides a forma de preenchimento e nós vamos ter duas situações. Nós temos a situação que é o produtor rural, pessoa física, quando ele comercializa a sua produção com outro produtor rural, pessoa física, do qual ele é o responsável pelo recolhimento da comercialização da produção. Então, nós vamos fazer de que forma essa CEFIP deste produtor rural que vendeu a sua comercialização. Ele vai, para quem tem empregados, esse produtor rural que tem empregados, ele vai continuar fazendo a sua CEFIP normalmente no código de FPS 604, que é o que ele mantém. Então, vocês podem ver no primeiro slide que tem a informação da empresa, o cadastro da empresa, informando o FPS 604. Bom, posterior a isso, nós temos que fazer uma segunda CEFIP. E essa segunda CEFIP, ela vai ter somente a declaração exclusiva de comercialização. E para que essa CEFIP ela não venha sobrepor a primeira que nós já enviamos, nós temos que fazer uma alteração. E essa alteração é lá no cadastro, na parte de cadastro da empresa, no que diz respeito ao FPAS. Então, no segundo slide, vocês podem verificar que as informações básicas são as mesmas. A única alteração é em relação ao código de FPAS, que aí nós colocamos o 833. Então, vamos colocar o FPAS 833. Posterior a isso, nós temos ali o preenchimento da CEFIP em relação à parte de comercialização, a parte de receita. Então, nós vamos ali no campo de receitas, informar o quê? Informar a parte, o valor da comercialização, receitas pessoa física, informar o valor da comercialização, que neste caso está colocado ali em R$10.000, e aí logo abaixo tem uma opção. Nessa opção ela diz assim, informação exclusiva de comercialização, produção ou receita de eventos. Vocês vão colocar a opção sim, tá? Porque nessa situação ela vai ser exclusiva de comercialização da produção. Então ela vai somente essa informação para a Previdência Social. Posterior a isso, nós temos que ir lá em informações complementares, que está no próximo slide, lá no campo de compensação. Neste campo de compensação, nós vamos colocar o valor que corresponde ao 0,8% que está sendo compensado. Por quê? Se nós tínhamos uma alíquota de 2%, passamos para 1,2%, certo? Da parte da Previdência. Nós vamos ter que recolher 1,2% de Previdência, 0,1% de RAT e 0,2% de outras entidades. O total a ser recolhido é de 1,5%. No entanto, a CEFIP ela vai continuar puxando os 2,3%, porque, como eu disse anteriormente, ela não está preparada para essas informações. Então, nós vamos fazer o quê? Um ajuste manual. Nós vamos lá no campo de informações complementares, no campo de compensação, e vamos colocar o valor correspondente a 0,8%. Então, se nós temos uma base de receita de R$10.000, né, nós vamos aplicar ali os 2,3%, que ele vai puxar automático, vai dar os R$230. Nós não queremos recolher os 230, nós queremos recolher apenas os R$150, que é o valor devido. Então, esses R$80 que nós não queremos recolher, nós lançamos no campo de compensação.
Então, R$ 80,00 no campo de compensação, o período início e o período fim é a competência que nós estamos, neste caso específico, janeiro de 2018. Depois de ter lançado essas informações, nós vamos apenas salvar e fazer a simulação e enviar. Então, tendo informado esses campos, nós vamos ter somente a declaração para a Previdência Social no que diz respeito à comercialização de produção rural de pessoa física que comercializou com outras pessoas físicas, que aqui é em relação ao próprio produtor rural. Então, aqui terminamos a informação desta CEFIP. Aí nós temos uma segunda situação, que é a situação da pessoa jurídica. Neste caso, a pessoa jurídica é quem está adquirindo do produtor rural pessoa física. Então, eu tenho estabelecimento, estou comprando de um produtor. A responsabilidade de reter e recolher esse 1,5% é da empresa que está adquirindo a comercialização. E desta forma, ela também tem que fazer a CEFIP de forma diferenciada. Essa CEFIP também, nós vamos fazer da seguinte forma, então. Vocês vão continuar fazendo a CEFIP igual, como vocês fazem todos os meses, a CEFIP de vocês mensalmente. Neste caso, a minha empresa, no exemplo aqui, ela é uma atividade cujo FPAS dela é 507. Então, eu faço a minha CEFIP normal do mês, com os meus empregados, trabalhadores avulsos, tudo normal. Eu não vou estar informando a comercialização nessa CEFIP. Por quê? Porque eu vou fazer uma exclusiva. Então, eu tenho no meu exemplo uma CEFIP com FPS 507. Eu quero fazer uma outra que é exclusiva de comercialização da produção rural. Neste caso, eu optei aqui pelo código de FPAS 515, porque aqui eu alterando somente o FPAS, uma CEFIP não sobrepõe a outra. Então, alterei esse campo. Depois, a mesma situação, vou lá no campo de movimento da empresa, no campo receitas, vou colocar lá pessoa física, o valor da comercialização, neste caso R$10.000 no mesmo exemplo. Vou colocar a opção que sim, que ela é exclusiva de comercialização da produção rural. Então, feita essa informação, vou lá em informações complementares e vou lançar o valor da compensação, que também é o 0,8%, que neste caso aqui os cálculos são os mesmos nas duas situações. O que muda aqui é a questão do FPAS, tá? Que para o produtor rural pessoa física tem que ser o 833 e que para as empresas tem que ser um FPAS diferente do que é enviado normalmente com os empregados. Eu escolhi aqui o 515. Uma vez que eu lanço essas informações, pronto, é só fazer a simulação e gerar a guia de recolhimento e a minha CEFIP está pronta, tá? Essas informações, elas estão todas previstas lá no Ato Declaratório Executivo CODAC, número 1, expedido pela Receita Federal. Então, é com base nesse ato é que essa CEFIP está sendo preenchida. Tá? Então, a partir de janeiro de 2018, nós temos que, enquanto não tivermos aí a informação obrigatória para o ambiente nacional do E-Social, enquanto tivermos que utilizar a CEFIP, é dessa forma que nós temos que ir declarando todos os meses.